Aí, esse menino aí é meu neto. Eu gosto de gravar com ele, eu gravo, a plataforma exige, né? Mas eu não estou gravando sem autorização do pai, né? Praticamente ele mora comigo, né? Eu sou o segundo pai dele, né? Mas ele tem o pai. Meu filho tem o pai? Tem. Como é o nome do seu pai? Danilo. Tá vendo? O pai dele chama Danilo de Souza Lima, Tá vendo o aí, meu gente? pai. Aí, às vezes o pessoal diz, você gravando com a criança, mas ele é meu neto, né? Tem autorização, que ele mora mais eu aqui. Esse negócio maduro, as pessoas comiam. Comida, né? Aí tá aí, gente. Aí isso aqui é o meu hobby, é gravar vídeos, né? Vocês sabem que eu gosto de gravar. Deixar um joinha no Sertão do Belmonte, Sertão Jatobá aí, né? Que acompanha a gente aí por nossas plataformas. Eu sempre vou estar aqui, gente, todos os dias gravando um vídeo para vocês, tá certo? Curta o vídeo, acompanha nós aí que andamos na fita. Deixa um joinha aí para esse rapazinho aí, ó, que ele tá todo bem arrumadinho aí. Fui.